O que o Épico de Gilgamesh, uma história lendária que foi escrita mais de 4.000 anos atrás na Mesopotâmia Antiga, tem a te ensinar sobre a felicidade, o sucesso, a imortalidade e até sobre por que a vida vale a pena ser vivida? Nesse vídeo você vai aprender todos os ensinamentos eternos que essa história milenar tem a te ensinar sobre como você pode se tornar uma pessoa mais contente e mais humana. O Épico de Gilgamesh é uma história sobre um rei que tenta se tornar imortal porque ele tem medo da morte. Esse rei, o rei Gilgamesh, tenta se tornar imortal através de duas formas. Primeiramente, Gilgamesh tenta se tornar imortal através da fama eterna, que ele espera conquistar através dos grandes feitos heróicos dele. Gilgamesh espera que a fama torne a memória da existência dele inapagável da memória das gerações futuras, tornando assim Gilgamesh uma figura eterna na memória de toda a humanidade. Em outras palavras, Gilgamesh procura nunca ser esquecido. Depois, Gilgamesh procura a imortalidade literalmente, ou seja, ele procura a vida eterna. Porém, como nós humanos somos feitos para morrer e principalmente para sermos esquecidos, a busca de Gilgamesh pela imortalidade é um fracasso. Ou quase isso. A aventura de Gilgamesh, por mais que ela não saia do jeito que ele planeja inicialmente, nos ensina lições que eram valiosas há 4.000 anos atrás, que são valiosas hoje, que com certeza serão valiosas daqui a 4.000 anos. E eu gostaria de compartilhar alguma dessas lições com vocês. O sucesso não vai te salvar. Ao buscar aventuras lendárias pelo mundo afora, Gilgamesh tenta alcançar fama e sucesso para que a memória da existência dele nunca seja apagada da memória das gerações futuras, o que tornaria Gilgamesh de certa forma imortal. Um exemplo desse tipo de aventura em busca de fama é quando Gilgamesh, acompanhado de seu melhor amigo e escudeiro Enkidu, decide destruir a floresta mágica da mitologia mesopotâmica, que serve de casa para diversos deuses e que é protegida por um ogro chamado Humbaba. Esse tal de Humbaba é uma espécie de guardião gigante coberto por 7 auras divinas para proteção. Sim, o cara tem aura e não é só uma, não. Para destruir essa tal floresta mágica e conquistar fama eterna, Gilgamesh e Enkidu, então, também precisam destruir Humbaba, e é exatamente isso que eles fazem. Logicamente, os deuses mesopotâmicos não gostam nem um pouco disso, já que a ação de Gilgamesh é uma afronta direta contra a soberania deles. Então, como uma forma de punir a ambição desmedida de Gilgamesh, os deuses decidem amaldiçoar Enkidu, justamente a pessoa favorita de Gilgamesh, com uma doença fatal. Logo, o universo mostra para Gilgamesh que, enquanto humano, a busca dele pela imortalidade é arrogante e equivocada, já que a fama eterna e a vida eterna são reservadas apenas para os deuses, enquanto o esquecimento e a morte são reservados para nós, os humanos. Ao tentar conquistar fama eterna e, consequentemente, a vida eterna, Gilgamesh tenta negar a essência transitória e temporal da nossa existência humana, que é necessariamente limitada pelo tempo. Logo, tudo que é atrelado a nós, seja o impacto das nossas ações ou até mesmo as nossas vidas, é atrelado a uma data de validade porque nós somos seres temporais, já que a nossa existência é indivorciável da passagem do tempo. Logo, não existe nenhuma aventura lendária ou sucesso estrondoso que pode conquistar a fama eterna que Gilgamesh tanto procura, já que o impacto das nossas ações é limitado pelo mesmo fator que limita as nossas vidas: o tempo. Então, a busca de Gilgamesh pela imortalidade é um fracasso, justamente porque ele acredita que o sucesso pode proteger ele daquilo que é mais doloroso em ser um humano: o fato de que nós vamos morrer. Porém, não importa se Gilgamesh se torne a pessoa de mais sucesso que já viveu na história. Ele sempre será humano e, consequentemente, ele sempre será vulnerável àquilo que é mais doloroso em ser um humano. Resumidamente, o Épico de Gilgamesh nos ensina que, assim como as nossas vidas, o impacto das nossas ações é limitado pelo tempo, e que qualquer tentativa de negar a nossa essência temporal resulta em dor. Afinal, ao tentar alcançar a fama e a vida eterna, Gilgamesh apenas destrói, seja a Floresta Encantada, seja a vida do melhor amigo dele, Enkidu, ou a paz de espírito dele mesmo. O Épico de Gilgamesh também nos mostra que o sucesso é incapaz de nos proteger da dor que é atrelada a ser um humano, que envolve, por exemplo, o fato de que um dia morreremos e que seremos esquecidos, não importa o quão bonzinhos ou cheios de sucesso nós somos em vida. Para que Gilgamesh, enfim, se torne feliz e satisfeito com a vida que ele tem, ao invés de procurar uma vida eterna que ele nunca vai ter, Gilgamesh terá que aceitar a humanidade dele, mesmo com todo o sofrimento que é atrelado a ser uma pessoa. Porém, até lá, Gilgamesh ainda tem muito aprendizado pela frente, porque viver vale a pena. Caso ainda não tenham te avisado, viver é muito difícil. Viver é tão difícil que às vezes é impossível de achar um mísero motivo que justifica a dor de viver. Porém, todavia, entretanto, o Épico de Gilgamesh nos mostra o porquê a vida pode, talvez, valer a pena ser vivida. Doente, agonizando com dor e prestes a morrer, Enkidu, que foi amaldiçoado pelos deuses
deuses com uma doença mortal graças à busca de Gilgamesh pela imortalidade, se arrepende de ser um humano. Acontece que Enkidu nem sempre foi um humano comum como eu e você. Não exatamente. Enkidu não nasceu de uma mulher, ele foi criado pelos deuses a partir de uma pitada de barro. Os deuses criaram Enkidu para que ele justamente atuasse como uma ferramenta divina para recanalizar a violência de Gilgamesh para meios um pouco mais produtivos, como matar monstros. Acontece que no começo da história, Gilgamesh usava toda essa energia violenta dele para fazer a vida das pessoas de Uruk, a cidade pela qual ele era responsável como rei, muito pior. Então, a pedido das pessoas da cidade, os deuses criam um melhor amigo para Gilgamesh, para que Gilgamesh se torne uma pessoa e um rei melhor ao usar a energia dele para algo que não seja vitimizar civis, o que Enkidu vai ajudá-lo a fazer. Então, após criar Enkidu, os deuses o colocam na selva, onde ele cresce como um animal qualquer. Logo, Enkidu não tem nenhum contato humano pela juventude inteira dele, o que significa que ele pensa e vive como um animal por diversos anos. Então, diferente de humanos completamente civilizados, Enkidu não tem uma noção clara da morte. Porém, quando Enkidu se torna completamente humanizado e civilizado, porque um caçador o atrai para a vida em sociedade, Enkidu desenvolve a razão e a autoconsciência humana, que são inevitavelmente características que nos fazem completamente cientes da nossa mortalidade. Então, enquanto Enkidu não tinha medo da morte quando ele vivia como animal, já que ele não era completamente ciente da mortalidade dele, Enkidu, enquanto humano, morre de medo de morrer, já que ele se torna completamente ciente da mortalidade dele. O épico de Gilgamesh nos mostra que é exatamente esse medo da morte que torna morrer algo tão doloroso para Enkidu e, por extensão, para todos nós. Então, nas últimas horas de vida dele, Enkidu se arrepende amargamente de ter se tornado um humano de fato, justamente porque a humanidade dele, ou em outras palavras, a razão e a autoconsciência dele, são responsáveis pelo enorme medo da morte que ele sente, que é justamente aquilo que faz morrer ser algo tão terrível. Porém, o deus mesopotâmico do sol, conhecido como Shamash, que assiste Enkidu nas últimas horas de vida dele, conta para Enkidu que apenas graças à humanidade dele, ele conseguiu formar aquilo que ele mais valoriza, a amizade dele com Gilgamesh. Então, da mesma forma que a humanidade de Enkidu faz ele sofrer, ela também é responsável pela maior bênção da existência dele. O épico de Gilgamesh nos mostra que a dor e a felicidade de ser uma pessoa são inseparáveis, já que ambos têm a origem deles na mesma fonte, a nossa condição humana como seres racionais e autoconscientes. Logo, Enkidu não pode ter a luz do amor humano sem a escuridão da consciência humana da morte. E é justamente a consideração do amor que ele tem por Gilgamesh que faz Enkidu aceitar a humanidade e, em última instância, a mortalidade dele. É justamente quando Enkidu considera que é apenas graças à humanidade dele que ele pode amar Gilgamesh, viver, sofrer e morrer dolorosamente como um humano, se tornam grãos de poeira insignificantes na sombra da bênção humana do amor pelo outro. O épico de Gilgamesh nos mostra que, apesar da vida poder ser, e muitas vezes ser, bastante horrível, sobreviver à dor da vida com outras pessoas torna a horripilância da vida só um pouquinho menos horrível, ao ponto de que viver essa horripilância pode até valer a pena. É engraçado que ao assistir Enkidu finalmente bater as botas, Gilgamesh diz: "O meu amigo que eu amo tornou-se barro." Como dito anteriormente, Enkidu foi criado pelos deuses a partir de uma pitada de barro. Então, tecnicamente, Enkidu sempre foi barro. Ou, em outras palavras, ele sempre foi feito de carne e osso. Mas aparentemente não na visão de Gilgamesh. Por que Gilgamesh ama tanto Enkidu? Enkidu, na percepção de Gilgamesh, se torna algo muito maior do que apenas barro ou carne e osso. Então, o épico de Gilgamesh nos mostra que nosso amor pelo outro tem a capacidade de elevar esses outros em nossas percepções até eles se tornarem algo muito maior do que eles inevitavelmente são. Barro. A morte, porém, relembra Gilgamesh que Enkidu sempre foi poeira e que ele mesmo sempre será. Como ser feliz? O trágico fim de Enkidu traz à tona o quão aterrorizante a morte é para Gilgamesh, que agora passa os dias dele tendo crises existenciais. Esse medo se torna algo tão gigante que Gilgamesh, para escapar do destino mortal dele, decide se tornar imortal,
literalmente. Para a execução de tal peripécia, Gilgamesh vai em busca do único mortal que se tornou imortal na história, para que, justamente, Gilgamesh aprenda com essa pessoa a como nunca morrer. Esse mortal imortal é conhecido como Atrahasis na mitologia mesopotâmica, e ele se tornou imortal justamente porque ele sobreviveu a um dilúvio que os deuses enviaram há um tempo atrás para destruir toda a humanidade. Então, Gilgamesh espera que esse tal de Atrahasis possa ensiná-lo a como se tornar imortal. Porém, Atrahasis conta para Gilgamesh que, como as circunstâncias que o fizeram imortal, o dilúvio e a destruição do resto da humanidade, nunca irão se repetir, Gilgamesh nunca poderá se tornar imortal, assim como Atrahasis se tornou. Então, Atrahasis sugere para Gilgamesh que ele esqueça essa história de tentar se tornar imortal e que, ao invés disso, ele aceite a humanidade e a transitoriedade da vida dele. Apenas dessa forma, Gilgamesh pode se tornar feliz, porque ele deixará de procurar aquilo que ele nunca poderá ter, a imortalidade, e se dedicará completamente à única coisa que ele tem, a uma vida humana que lhe foi dada. Em outra versão dessa história, uma personagem conhecida como Shiduri não só ensina para Gilgamesh que a vida é necessariamente curta, mas que Gilgamesh deve aproveitá-la enquanto ele a tem. Ela diz para Gilgamesh: a vida eterna que você busca, você nunca irá encontrar. Quando os deuses criaram a humanidade, eles separaram a morte para os homens e ficaram com a vida eterna apenas para eles. Mas você, Gilgamesh, aproveite sempre dia e noite, dance e divirta-se dia e noite. Nessa passagem, o épico de Gilgamesh nos mostra que o sentido da vida humana, diferentemente do que o próprio Gilgamesh acredita, provém não de grandes feitos heróicos, mas sim dos pequenos prazeres da vida cotidiana. Logo, para que Gilgamesh se torne contente, ele deve aprender a valorizar além daquilo que é lendário e gigantesco, mas sim o que é insignificante e pequeno, já que a vida humana provém o seu significado justamente da sua pequenez. Somente ao aceitar essa pequenez da vida humana, Gilgamesh pode recalibrar os objetivos dele para que eles sejam alcançáveis por uma pessoa comum e contente. E é justamente essa atitude que Gilgamesh assume no final da história, o que finalmente traz paz e sentido para a vida dele. Então, o épico de Gilgamesh, ao contar uma história sobre como uma pessoa busca a imortalidade, nos ensina que a felicidade humana só pode ser atingida quando nós aceitamos a nossa mortalidade, ou em outras palavras, a nossa humanidade, e todas as possibilidades que ela oferece e os limites que ela impõe. Como ser imortal? Então, no fim da história, Gilgamesh finalmente aceita a humanidade dele e volta para casa para viver como uma pessoa comum, ou em outras palavras, como um mortal comum. Porém, de certa forma, Gilgamesh conquista a tão sonhada imortalidade dele de forma acidental. Gilgamesh se torna imortal justamente porque as aventuras e os aprendizados dele são imortalizados no épico de Gilgamesh e guardam a memória da existência desse personagem quase 5.000 anos depois que ele supostamente existiu. Então, o épico de Gilgamesh, ao contar a história de como Gilgamesh nunca pode se tornar imortal, ironicamente imortaliza Gilgamesh. Logo, Gilgamesh se torna imortal por encarnar vulneravelmente o drama mais humano possível, que é a nossa relação com o fato de que um dia nós vamos morrer. Então, Gilgamesh, por ser humano profunda e inegociavelmente, se torna imortal. O épico de Gilgamesh, então, nos ensina que aquilo que pode tornar as nossas pequenas vidas humanas tão cheias de significado e sentido que, por exemplo, nós podemos nos tornar imortais assim como Gilgamesh, é o enfrentamento honesto, vulnerável e corajoso dos nossos maiores medos, seja o medo da morte ou qualquer outra coisa. Dessa forma, nós não apenas aprenderemos como viver, mas, mais importante ainda, aprenderemos como morrer. O último ensinamento do sempre humano Gilgamesh pertence a nós, humanos de gerações futuras, que aprendemos com Gilgamesh que o melhor que podemos fazer é sermos tão humanos quanto o rei de Uruk. E esse é o épico de Gilgamesh. Caso você tenha gostado do vídeo, considere se inscrever no canal, porque aqui nós vamos desbravar as histórias mais incríveis da história do planeta, aplicá-las às nossas vidas e aprender com elas aquilo que é mais fundamental sobre uma vida com beleza e significado. A literatura, a mitologia, a religião e a história são ferramentas através das quais nós podemos treinar o mecanismo dentro do nosso cérebro que nós usamos para encontrar o sentido na vida. Então, ao dedicar tempo pensando sobre o sentido e o significado de histórias, nós nos tornaremos mais bem equipados para encontrar o sentido e o significado de nossas próprias vidas. Descanse em paz, Gilgamesh, príncipe eternamente jovem. Você adoraria usar Botox.